Tonga é o país número 1 proporcionalmente com maior número de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no mundo. Tonga é um pequeno país insular localizado no Oceano Pacífico, composto por 169 ilhas, sendo que apenas 36 são habitadas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja Mórmon, tem uma presença significativa em Tonga, com cerca de 65% da população sendo membros da Igreja. Essa alta proporção é resultado de uma história de pioneirismo e dedicação dos primeiros membros da Igreja no país. A história da Igreja em Tonga começa no final do século XIX, quando missionários mórmons chegaram ao país. A primeira pessoa a ser batizada foi Sione Tupou, em 1892. Tupou se tornou um líder da Igreja em Tonga e é conhecido como Primeiro Santo Tonga. Nos anos seguintes, a Igreja cresceu rapidamente em Tonga, com muitas pessoas se convertendo e sendo batizadas. Em 1916, foi construída a primeira capela da igreja em Tonga, na cidade de Nuku'alofa. Essa capela ainda está em uso hoje e é considerada um local sagrado para os santos tonganeses. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos membros da igreja em Tonga serviram em missões militares, tanto nas forças armadas tonganesas quanto nas australianas e neozelandesas. Isso ajudou a estabelecer a confiança da igreja como uma instituição respeitada e valorizada em Tonga. Na década de 1950, a igreja em Tonga cresceu ainda mais, com a construção de novas capelas e o estabelecimento de novas congregações. Em 1961, Tonga se tornou uma missão da igreja, com o elder Matthew Covley sendo o primeiro presidente da missão. Ao longo dos anos, a igreja tem aceitado exponencialmente em Tonga. Em 2020, havia mais de 70 mil membros em uma população total de cerca de 100 mil habitantes, o que significa que cerca de 70% da população de Tonga é membro da igreja. A igreja tem sido uma força positiva em Tonga, ajudando a fortalecer as famílias e a comunidade. Em uma carta de 2011 aos líderes da igreja em Tonga, o elder Jeffrey Hua Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, disse: "E não há dúvida de que a igreja e seus membros em Tonga são uma bênção para o país." Os membros da igreja em Tonga são conhecidos por sua forte devoção à igreja e sua disposição de servir uns aos outros e à comunidade em geral. Eles também têm uma rica cultura e tradições que são uma parte importante da igreja em Tonga. Por exemplo, a música e o canto são uma parte fundamental da adoração na igreja em Tonga, e muitos membros participam de coros locais. A igreja também tem uma forte presença educacional em Tonga, com várias escolas primárias e secundárias administrativas pela igreja. Além disso, a Universidade Brigham Young Havaí tem sido um destino popular para estudantes tonganeses que desejam uma educação universitária de alta qualidade. A história da igreja em Tonga é uma história de crescimento, devoção e serviço. Os membros da igreja em Tonga são uma bênção para o país e a igreja tem desempenhado um papel importante no fortalecimento das famílias e da comunidade em geral.